Estamos aqui com um novo... mais um prefeito que está aqui com a posição de prefeito e vai falar o pensamento dele de educação que a gente... Nosso brilhante Paulo Henrique Souza também. Muito obrigado. Gente, a ideia é vamos resolver ou pensar no problema e na solução do problema independente da questão se é prefeitura, se é estado. Existem algumas barreiras que a gente vai encontrar, alguns obstáculos que a gente sabe, identificou, mapeou, mas a ideia é vender uma visão. Primeiro entender qual é o papel do Estado e da família. Tá? A família tem um papel importante na educação também. Né? Como até a Andrea falou, a questão de valores, a questão de apoio, tem uma série de situações que vão ser importantes. Opa, passou direto, mas bom que a gente vai falando tudo de uma vez. Diagnóstico da situação atual, a gente vai ver alguns números aqui um pouco assustadores. Né? Algumas experiências que nós fomos ver em outros países que são ditos de sucesso, tem características diferentes, mas que a gente pode aproveitar algumas coisas. Aproveitamento da capacidade de iniciativa privada, né? Nós temos aí um gap grande, a gente vai ver que tem um gap grande de qualidade. Capacidade em modelagem orçamentária, ou seja, tem que fazer alguma coisa que seja viável do nosso ponto de vista de grana e da nossa realidade financeira, não tem jeito. Trabalhar a meritocracia, trabalhar a descentralização da educação, ou seja, parar de achar que tem alguma meia dúzia de entendidos que vai estabelecer como cada escola vai funcionar. Tá? Um roadmap de implantação e como que aí entra um outro ponto que a gente conversou muito com alguns educadores, que é como que é feito, assim, qual o grande objetivo da educação? É formar um adulto capaz de ser independente, que ele tenha a condição de vida sem ter que ser independente do Estado. Hoje isso se perdeu um pouco. Quando a gente conversou com alguns educadores, a gente consegue fazer isso, consegue fazer aquilo, mas tá ali, aí, para onde isso vai chegar? E aí falta às vezes essa visão de, assim, qual é o grande objetivo? É preparar para a vida. Né? Bom, então, falando um pouco da situação do Brasil, hoje a gente tem um problema de universalidade, ou seja, de número de pessoas atendidas, ele é menor, assim, não é um grande problema. A gente teve uma ampliação da base recente, da base de alunos, né? Então a gente tem hoje 87%, a gente está falando de educação infantil, ou seja, pré-escola ainda, já tem um número bastante adequado de crianças na escola, a ideia é que se chegue aos 100%, mas aqui não é o grande problema. Ensino fundamental, a gente também já tem 97% das crianças em escola. O que falta hoje em partes rurais, em algumas questões pontuais, mas é um número bom. Por outro lado, a gente tem uma conclusão só de 70% dos alunos que chegam, que começam, conseguem chegar aos 16 anos ao final do ensino fundamental. Ensino fundamental que a gente diga o antigo ginásio, né? Que é o 9º ano hoje em dia. Bom, o ensino médio aí começa a coisa a complicar ainda mais. Ensino médio a gente tem 83% dos jovens. Só um minutinho, quando termina após os 16 anos, ele não é contabilizado aí, né? Aqui não, O pessoal de 15 a 17 anos, 83% estão na escola, mas fazendo o segundo grau só tem 59%. Ou seja, o atraso todo que vem acontecendo nas etapas anteriores refletem aqui. Tá? Bom, aí começa um outro número que também é bastante assustador, né? Se a gente for dividir, né, o ensino como um todo em algumas etapas, a nossa taxa de sucesso, se é que a gente pode chamar isso de taxa de sucesso, é que das crianças que entram, isso considerando média, ensino público e privado, tá? Do que entra na escola, só 45% consegue se alfabetizar até os 8 anos. Tá? Não é os 6, estou falando dos 8. Tanto que existe hoje um programa do governo, que está descrito no PNE, que é o Plano Nacional de Educação, de que a meta é que em 2024 a gente consiga ter 100% das crianças com 8 anos alfabetizadas. Ou seja, isso é a meta do nosso país daqui a 10 anos. Então, quer dizer, é uma tragédia, um número totalmente... E aí explica o seguinte, que o cara que não consegue, a criança que já não consegue aos 8 anos estar alfabetizada, a gente está falando de mais da metade da população, ele não vai aprender mais nada. É por isso que a gente tem os analfabetos funcionais hoje, com 6º ano, 7º ano. Pois é. Desculpa, você tem uma escola pública, não? Esse aqui não, esse não. Porque é assustador, porque isso é público mais privado. Quer dizer, a média na pública deve ser muito pior. Horrorosa. Esse eu não tenho separado, não. Bom, aí dali começa o resto em cadeia, o problema continua agravando 36%. E aqui, só um detalhe aqui do lado, que não sei se dá para vocês verem,
Quando eu falo aqui de 17% do ensino fundamental, que é o ginásio, né, assim, que termina, a gente está considerando 16 anos como sendo a idade. Tá? Ou seja, todos os números do governo hoje, quando você fala, ele aceita 2 anos de gap. Então, se alfabetizar até os 8 está legal, chegar ao final do ensino fundamental 1 até os 12 anos está legal, chegar no final do ensino fundamental 2 até os 16 anos está legal. Então, mesmo assim, os números são esses. Tá? E no ensino médio, aí o caos é total, 9%. Tá? E aí vem aquela questão que junta com a vulnerabilidade que a gente falou aqui atrás. Quer dizer, a gente tem pouquíssimos jovens que conseguem chegar ao final numa idade razoável. Afonso, Todos pela Educação, os professores ou esse Todos pela Educação ele leu do INEP, da PNAD, que é a pesquisa de domicílio, e do INEP, que é o portal da educação. Na verdade, tem uma palestra que eu também peguei, foi muito importante para a gente fazer o estudo, de uma especialista do Todos pela Educação. Inclusive esse gráfico eu praticamente copiei deles, por isso que eu quis colocar a fonte exatamente igual. Então, a especialista comenta que exatamente com base nisso, a gente pode dizer que a gente tem 2 grandes problemas na educação. O primeiro de todos é a alfabetização. Se você não consegue alfabetizar o cara, dali para frente esquece. E o outro é exatamente o ensino médio. Então ela pontua que os 2 grandes pontos de ação, se a gente tivesse que escolher onde que a gente vai atacar os recursos, tinha que ser nessas 2 áreas. Tá? E aí isso tudo está em cima do portal do INEP, algumas coisas eu abri, mas eu quis pegar exatamente esse gráfico que quando eu vi pela primeira vez me chamou muita atenção. Falei, pô, é um absurdo isso que a gente está falando. E ela ainda cita o seguinte, ela diz que hoje é 9%, mas que já foi 10%, já foi 11%, ou seja, esse número do ensino médio está piorando. 9% dos alunos do ensino médio conseguem concluir dentro dessa idade. Não é dos alunos do ensino médio, é do total. Não, de entraram 100 lá no início. Ah, tá. Não é dos alunos do ensino médio. Não, dos alunos do Esse funil vai descendo e chegaram 9 no final. 9% dos alunos conseguem cumprir de ponta a ponta nesse prazo. Daqueles 100 que ingressaram lá. Sem repetência, sem repetente. Depois ainda considerando 2 repetências. Não, o cara pode repetir 2 vezes, inclusive. Chegou até o final. Quando a gente fala de repetência, isso até gera um desvio que depois a gente tem uma expectativa que quando a coisa for resolvida, ou quando tiver um tratamento melhor, reduz inclusive o número de matrículas, porque hoje, eu tenho dados de 2010 que você tinha na época, aqui no Rio, 700 mil matrículas e tinha 800 mil matrículas e só tinha 700 mil crianças, dentro da faixa de idade pelo censo. Então por que tem mais 100 mil matrículas? Tem mais 100 mil matrículas porque ele repetiu pra caramba, e aí gera sobrecarga no próprio sistema. Você tinha 100 mil matrículas a mais que não precisava ter. Tá? Bom, aí vamos um pouquinho para a qualidade, ainda na qualidade, pegando o PISA 2012. Né? A gente está no honroso 58º lugar de 65 países. Né? Quase não pode. Quase não pode. Mas se a gente for segregar por tipo de administração escolar, a gente vai ver o seguinte, olha, que o federal tem um desempenho melhor, seria em países do 33º lugar. O particular vem em seguida, tem uma qualidade, seria o 42º lugar do mundo. E aí começa o estadual e o municipal disputam ali, isso é Brasil, tá, em geral. Um seria o último e o outro seria o antepenúltimo. Então, e por outro lado, a gente também não pode esquecer que nessa coluna aqui tem os perfis socioeconômicos, ou seja, quando a gente olha meramente a questão da administração, de quem é o dono da escola, a gente tem que lembrar que por que o federal é melhor? Muitas vezes o federal é aquela criança que fez um concurso, muitas vezes começou na escola privada. Começou na escola privada. Ele começou na escola privada, foi alfabetizado lá, fez um concurso e aí passou para a federal. E aí já é um aluno, já é uma tendência, já tem uma pré-qualidade ali no início. Mas o fato é que o perfil socioeconômico a gente não pode ignorar, e é por isso que a gente fala da questão da família. Porque em parte, em alguns lugares, se eu simplesmente jogasse ele na rede privada, mesmo o perfil socioeconômico e de vulnerabilidade que ele tem, provavelmente ele não ia ter o mesmo aprendizado. Isso é no final do ensino fundamental, médio? O PISA é com 15 anos que é feita a prova. Tá. Então ele já pega o resultado aqui no caso é matemática, mas é muito parecido com português. É português, matemática e ciência. E você tem ideia da proporção entre o número de crianças no federal, estadual, municipal e... Tem. Aliás, eu não estou aqui, mas é... O federal é ridiculamente pequeno. No caso do Rio de Janeiro é 2%. Federal. Tá. Bom, então,
eu coloquei aqui uma palavra-chave voltando, como os temas se integram aqui, né? A questão da vulnerabilidade, ou seja, a questão do socioeconômico também afeta muito e a gente tem que pensar, que foi um ponto que a gente discutiu muito com uma especialista em educação, essa questão de que a gente pode cobrar da família, pode, óbvio, é importante que cobre. Por outro lado, a gente tem que lembrar que é aquela pessoa, aquela criança que muitas vezes a mãe trabalha 9 horas, gasta 9 anos da vida dela no trânsito, então a gente não pode ignorar isso achando que a gente está num mundo totalmente igualitário. Então a gente tem que dar uma solução pelo menos temporária para isso. Agora, em termos de IDEB, IDEB é um medidor de qualidade que também mostra uma outra faceta aí dos nossos números ruins, né? Aqui é uma escala de 1 a 10, no ensino fundamental 1, que é o antigo primário, né? Hoje a pública está em 4,9 de resultado e o fundamental da privada está 6,7. E a meta do PNE, o famoso PNE de 2024, é que a gente consiga 6 na pública, na média, né? Então, se a gente fosse considerar que o público tem que chegar a 6, quer dizer, o privado já está em 6,7 há muito tempo, e as nossas metas para 10 anos elas são muito ruins, talvez seja a meta que eles veem como possível, mas ainda assim são metas muito distantes de uma educação que a gente imagina de qualidade. Então, como eu coloquei aqui, a meta do PNE para 2024 é inferior ao que a gente já tem hoje no privado. Bom, aí vamos lá, a gente pegou alguns países, tem um programa do Futura, que é muito interessante, que foi onde eu peguei essa experiência toda aqui, foi feito em 2011, e ele conta casos de países que com sucesso maior que o nosso, em relação a como que eles resolvem o problema, né? E aí a gente vê o seguinte, as soluções elas são diferentes em cada país. Na grande maioria desses países, a solução, eles são basicamente públicos, apesar de, são a China, Coreia tem uma questão, um asteriscozinho aqui, porque as famílias, além de ter uma escola de qualidade pública muito grande, elas também gastam dinheiro, por uma questão de entendimento de que a qualidade da educação é importante, eles gastam de 10% a 15% do orçamento deles, pessoal, fora público, eles com cursos extras, é uma competitividade enorme. Então tem um tipo de ambiente competitivo, na China é super competitivo. No Chile há um problema que hoje tem lá a questão dos vouchers, né, que a gente chama aqui do Vale Educação. 30% das escolas têm o Vale Educação, 30% tem, um terço, né, são três pedaços. Um terço privado, que é o pessoal que paga mesmo. Tem um terço que eu chamo de subvencionada, que seria os vales. E um terço é pública mesmo. E tem esse sistema, ele lá tem um grande problema e eles tem algumas correntes a favor, tem correntes contra. Projeto agora. Então tá bom. Bom, então, a questão do Chile foi um pouco... A gente até deu estudado na questão dos vales do Chile, mas ele também está enquadrado no 4º lugar, ou seja, tem mais coisa aqui dentro, além de simplesmente de usar o voucher ou não usar o voucher. Tá? Fomos ver a questão dos professores. Em muitas dessas sociedades, o professor muitas vezes não tem um salário tão alto, mas ele é extremamente valorizado. Até uma questão da cultura, tem esses países, principalmente Coreia e China, né? Tem a questão lá da cultura do confucionista, que na verdade o mestre é um cara super valorizado. Então, isso afeta muito, ajuda muito a educação deles. Uma coisa que você falou com relação à Coreia do Sul é que eles gastam muito com cursos extras. Então seria até uma questão de que eles vão além daquilo que o governo está abrangendo. O que talvez seria o problema no Chile, que deve ser bem centrado naquilo que o governo determina, que é a educação. Até por conta das escolas que se sustentam com o voucher, tem que oferecer aquilo que o governo padronizou. Sim. A Coreia ela tem uma coisa um pouco... Assim, eu fiquei um pouco assustado quando eu vi, porque quando eu falei que ele é ultra competitivo mesmo, a ponto do seguinte, pra você ter uma ideia, eles estão querendo, as mães das meninas estão querendo separar, que a escola seja separada de novo entre menina e menino, porque os meninos estão mais preocupados em namorar do que as meninas, e eles derrubam o desempenho da média. Então eles estão nesse tipo de discussão, ou seja, eles... Então,
a discussão deles, por exemplo, quando você pergunta, no programa é muito interessante, quando ele pergunta o seguinte: o que você quer ser quando crescer? Né? O que você quer fazer? O coreano quer ser o Warren Buffett, quer tomar conta lá de Wall Street. O outro quer ser um cara de artes, quer dominar Hollywood. Os caras têm um pensamento que não é ser o empresário aqui da ponta. O cara quer ser o melhor do mundo. E hoje eles estão com um problema que eles falam assim: olha, vai ser difícil ter um monte de Warren Buffett aqui, né? Então a gente tem que baixar um pouco a bola. O negócio está tão competitivo que eles estão com o problema dele é de outra natureza. Eles já passaram dessa questão da base assim há muito tempo. Mas de todos, por exemplo, a China tem uma questão importante. Esse quadro depois aqui dá para falar um dia inteiro só sobre ele. Mas no caso específico da China, a política do filho único ajudou muito, porque hoje você tem, para cada um estudante, você tem os 2 pais e 4 avós controlando o cara. Então, totalmente diferente é que a gente tem 10 filhos que ficam largados porque a mãe tem que trabalhar. Então, é uma situação muito diferente. Um caso, então, mas uma coisa que foi comum a todos eles, eu vou passar adiante aqui. Qual é o último país aí? Finlândia. Só pra entender. A Finlândia, eu vou fazer só um parênteses sobre a Finlândia, que é um país super... a gente às vezes vê experiências na Finlândia e tal. A Finlândia ela tem um problema de exatamente pouca pressão. Os empresários reclamam no objetivo final de que todo mundo ali está acostumado, de que a educação não vai mudar a vida deles. Ou vai ser classe média A ou vai ser a linha. Oi? Posso dar um parênteses assim, que Pode. vale para todos os países da Nórdico, né? eu tenho... Prima da minha esposa mora na Dinamarca, a filha dela é dinamarquesa. Ela teve aqui no Brasil e falou assim: escola na Dinamarca ninguém quer nada, é tudo muito fácil. Exatamente o que fala no programa. É a Exatamente. mesma coisa, mesmo discurso. Mesmo discurso. Fala aí. Ali a gente está vendo que o ranking é 2012 e 2009. Eu botei os 2 ali. O programa é de 2011, então o primeiro aqui é 2012, tá? E o seguinte é o 2009. Então, aqueles 3 últimos tiveram uma queda relativa. Tiveram uma queda relativa. Mas ainda assim são números muito altos. Não, sim, é que eu estava até pensando a questão de ser pública teria influenciado na melhora, mas agora eu vi que é queda, então não Agora, tem correlação. deixa eu dar um exemplo. Lá na Finlândia, eles têm conselho de pais desde 1907. Não tinha nem país ainda. Então os caras têm um conceito de que, assim, de participação, então que é o que eu extraí de comum em todos eles. Como que a gente vai trazer isso para a nossa realidade é um desafio. Mas todos eles tiveram e tem os pais têm a percepção de que é importante o filho estar estudando. E eles não têm situação de vulnerabilidade como nós temos. Isso é um fato também. Aí vamos a alguns números aqui do Rio. Né? Hoje tem 1.500 escolas e a creche é a única coisa que tem convênio, né? Que é um uso tipo de bolsa, seria equivalente ao nosso Vale Educação, voucher que a gente fala. E existe nesse ano, assim, o que está esperado para esse ano, que está com um programa grande de abertura de novas escolas, é que 35% da rede seja integral. Então, estou trabalhando já com esse cenário aqui como verdade, que realmente tem... Aí vamos falar das fontes de financiamento. O principal é o Fundeb. O Fundeb é um instrumento do governo federal. Ele, basicamente, cada estado tem uma conta de Fundeb que é basicamente os impostos, a parcela do ICMS, do Fundo de Participação dos Municípios. Isso tudo tem uma regra. Esse dinheiro ele é consolidado por estado e depois por número de aluno é feita uma proporção dentro dos municípios. Então você tem lá uma regrinha, tem uma norma que, por exemplo, um aluno de ensino fundamental vale um aluno e um aluno de ensino fundamental integral ganha do governo do Fundeb R$1,30 equivalente. Então você tem uma proporção de acordo com a oferta que o município dá. Então, por exemplo, quem faz naquele custeio lá do ensino integral, você tem um aumento. Se você investir em ensino integral, 30% desse custo você está lastreado pelo Fundeb. Tá? Isso é pelo número de matrículas? Número de matrículas, e aí tem se é urbano, se é rural, se é integral, se é fundamental, tem todo mundo. Isso não pode explicar um pouquinho aquele número de matrícula superior ao número de crianças? Também pode. Porque todo mundo inflava para poder ganhar mais parte do bolo. Aí é aquela dificuldade que a gente tem às vezes com os números. Bom, hoje, quer dizer, em 2014 foi 51% do orçamento da educação veio do Fundeb. Então é bastante representativo.
Bom, uma outra coisa que está acontecendo aqui, num outro tema que está acontecendo, projeto que está acontecendo na Prefeitura, é a questão das escolas de segmento único que São Paulo tentou fazer agora e teve toda aquela confusão. Na verdade, tem um certo entendimento de que as crianças têm que ser separadas por faixa de idade. Isso tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Eu e Marcelo fomos numa audiência pública no Ministério Público sobre isso e o cara apanhou mais do que foi bandido. Bom, as vantagens, segundo a Prefeitura, é que você tem um maior foco no trabalho pedagógico, ou seja, você tem professores especializados, você tem uma estrutura de prédio adequada, você tem uma gestão melhor e tem mais eficiência de utilização de recursos humanos. Por outro lado, para fazer isso, eles tiveram a brilhante ideia de pegar o 6º ano, que era a antiga 5ª série do ginásio, e jogar para o ensino do primário. Por que eles fizeram isso? Porque eles precisam de menos professor. Em vez de ter um professor para cada matéria, eles só precisam de um professor, porque até a 4ª série é um professor só. Não tem justificativa, nenhum professor aprovou, o Ministério Público muito menos, e mandaram parar. Então, por que isso? Porque viram que se fosse fazer pela progressão normal, não daria recurso. Então, para fazer caber o recurso, os caras pegaram o 6º ano e jogaram para o primário. Que seria a antiga 5ª série e jogaram para o primário. Tem outro problema que é a questão de separação dos irmãos, porque às vezes o irmão mais velho leva o irmão mais novo para a escola. E agora são duas escolas diferentes. Um estuda no 3º ano numa escola e o outro estuda no 7º ano na outra escola. E aí o de 7º ano chega atrasado porque tem que deixar o primeiro ou outro lá. E aí tem outras, a questão da mudança, de mudar de uma escola para outra, às vezes é ruim, porque perde o histórico do aluno, Quer dizer, o aluno tem uma cultura numa escola, depois tem que passar para outra. Então esse projeto está em pleno andamento, vocês devem ter visto em algum lugar essas escolas... É o projeto Nova Escola. Escolas do Amanhã. Escola do Amanhã, lá constando passagem chamando Nova Escola. E, bom, aí a gente fez uma analogia seguinte, vamos parar por enquanto de fazer isso, Quer dizer, o EDI seria a creche pré-escola, que é uma carência hoje e que a gente vai ver que tem a ver com a nossa proposta para a educação, mas essa questão de separar primário e ginásio e fazer isso tudo que não faz sentido, a gente pode criar vagas de outra forma, até pelo próprio Vale. Então, em tese, vamos parar esse projeto, já é um projeto que é mal visto em alguns segmentos e a gente entende que não é por aí. Então, eles fizeram um trabalho super, tecnicamente falando, o que eles fizeram? Eles pegaram o estado, o município, dividiram em 232 áreas, georreferenciaram todas as crianças onde elas estão morando, para cruzar onde tinha escola, para construir a escola onde tinha criança. Legal, mas como a escola, quando o cara terminar de construir aquela creche para atender aquelas crianças daquela creche, ela já está na idade do primário, Então, assim, mesmo que tecnicamente seja bonito, é difícil de você casar uma monstruosidade dessa. Então, vamos parar, é bonitinho, mas não funciona. Bom, aí vem a questão da visão que a gente está imaginando. No centro de tudo, as crianças, ou seja, isso a gente tem que pensar o seguinte, olha, é feito para eles, Quer dizer, a gente tem que atender que a qualidade de tudo se resolva para eles. Qual vai ser o papel da Prefeitura? Na verdade, a Prefeitura é a dona do projeto. Como a gente fala aqui, que tem que ser a dona de tudo, O prefeito tem que falar, essa cidade é minha. E aí, por que eu estou falando isso? Tem um problema hoje também, quer dizer, que a gente entende, o que acontece hoje? O ensino fundamental, em tese, ele é a responsabilidade da Prefeitura. Ele pode ser apoiado pelo Estado, mas ele é primordialmente da Prefeitura. E o ensino segundo grau já é responsabilidade do Estado. Então, já tem uma desconexão ali. Além disso, o Estado hoje, a gente não entrou no mérito aqui do Estado, mas o Estado tem uma carência grande de recursos e sempre teve, a ponto de, por exemplo, os jovens, grande parte dos jovens estudam à noite. Por que eles estudam à noite? Porque o Estado não tem vaga durante o dia e usa os prédios da Prefeitura para aula noturna. Então aquele garoto que está na vulnerabilidade lá, naquela comunidade que a gente viu, ele vai para a escola às 7 horas da noite. Ele passou o dia inteiro solto. O pai trabalhando, ele fica na comunidade o dia todo, só vai para a escola às 7 da noite para sair às 10. Ou seja, não tem como dar certo. Então a ideia é o seguinte, mesmo não sendo uma responsabilidade da Prefeitura, a gente entende que a Prefeitura tem que
entrar nisso e tem que oferecer o ensino médio também. Se o Estado não está sendo capaz de se entregar, não tem vaga, a ideia é que a gente chegue até a entrega do jovem para o mercado de trabalho. Bom, a família, por que a gente falou da família? A família ela tem, inclusive na Constituição Federal, que na verdade é dever do Estado e da família. Está escrito lá na Constituição, não é só um dever do Estado, ou seja, a família ela tem obrigação e a gente pode cobrar isso, porque está lá na nossa Constituição Federal falando sobre isso. Então ela precisa de algum tipo de motivação, de suporte também, por uma questão da vulnerabilidade, mas ela tem que participar. Os empresários, né, como o Negreiros colocou aqui mais cedo, com a questão de adote uma escola, a ideia é trazer o empresário, principalmente o empresário local, para que ele possa, de alguma forma, participar da construção do jovem que vai estar naquela comunidade no futuro. Isso é um caminho natural que acontece no mundo inteiro, principalmente nos lugares onde a taxa de imposto é muito mais baixa, né? Onde ele não terceiriza para o Estado a responsabilidade da educação e ele se vê como um driver muito mais importante, principalmente no ensino técnico, quando a gente associa com indústria, isso é espetacular. Pois é, então a ideia é que a gente convença, e a gente teve uma conversa até com o rapaz que a gente teve lá no Gardênia, falando com eles sobre isso, e todos eles são a favor. É que hoje, acho que o sistema não gera confiança suficiente para que eles participem também. A tributação é altíssima, né? O empresário acaba fazendo isso quando a tributação é mais baixa, ele tem espaço para essa manobra. Não, eu sei, mas hoje, concordo, seria o melhor dos mundos, mas como hoje, aquele mesmo jovem que está ali fazendo pequenos furtos, ou que está ficando doente, isso aqui é o filho de alguém que ele conhece. Então, tentar conscientizar o seguinte, cara, vai ser melhor para todo mundo se você, mesmo que seja, a gente está nem falando de dinheiro, quando está falando de repente dar uma palestra, eventualmente participar do dia a dia com algum recurso que ele já tenha, não necessariamente dinheiro, mas na verdade ele está inserido, por exemplo, na questão de para que vai, né, se a gente imagina o seguinte, no ensino técnico, seja no segundo grau, por exemplo, tem comunidades que são ligadas, sei lá, pescador. Então por que o cara tem que saber que ele tem eu posso incluir naquela questão do meio ambiente, que eu possa usar aquele mote daquela região para ele poder atuar. Ou não, ele está numa área mais voltada para a área mais industrial, ou seja, tentar fazer com que aquela realidade ele possa pelo menos dar uma ajuda no sentido de como que estrutura aquela escola, com participação ainda que não seja grana. Bom, os professores, obviamente, né, que vão estar ali fazendo um trabalho, e porque eles também estão aqui junto com a escola. A ideia é que a escola ela tenha autonomia, né, se não financeira, porque hoje tem algumas dificuldades, mas pelo menos que ela possa fazer o que a gente chama aqui de projeto político-pedagógico, ou seja, hoje isso é negligenciado na educação, né, a gente já tem alguns estudos que falam sobre isso, de que isso é meio pro forma. E o que seria esse plano? O que é isso exatamente? É exatamente qual é a regra do jogo daquela escola. Tem escola que pode ser mais radical no uniforme, tem outras que podem ser menos. Tem umas que podem ter mais foco numa disciplina do que em outra. Umas podem ter alguns tipos de avaliação diferentes de outras. Ou seja, deixar que a escola, que os professores, junto com a família, né, e com o próprio empresário, que não deu para botar aqui, mas que todo esse grupo que está em torno da escola, ela participe efetivamente de como aquela escola tem que funcionar. Não vai ter alguém lá de cima, claro que tem um currículo que ela tem que atender, o índice de qualidade, mas como que ela vai chegar naquilo, deixa a ponta resolver. Tá? E aí a gente colocou aqui as organizações sociais, por quê? Né? Hoje tem uma limitação do governo do Rio, de não pode usar a organização social. Por que a organização social? A gente vai ver que tem um obstáculo bastante complicado hoje, que é o uso de vale para iniciativa privada. Está na Constituição que você só pode usar o vale para entidades filantrópicas sem fins lucrativos. Você não pode, salvo algumas exceções. Então isso está na Constituição, é mais difícil de mudar. Então um caminho alternativo seria através de organizações sociais, que elas são por natureza sem fins lucrativos. Aqui no Rio é um pouco mais difícil, nem tanto, mas ela tem uma lei, ou lei ordinária do município, que impede o uso desse tipo de instrumento. Então ele teria que ser derrubado na Câmara dos Vereadores. Tá? Esse jovem, essa criança possa chegar, ou ela vai virar um empreendedor, né? Assim, qual o objetivo final dela? Ela vai ser um empreendedor, ou ela vai fazer uma faculdade para poder entrar no mercado de trabalho depois, ou ela vai
se empregar em algum lugar, mesmo que seja num ambiente técnico. Não precisa fazer faculdade, a gente tem que, não pode ter uma vida digna sem necessariamente fazer faculdade. Mas a gente tem que ter o drive de que a pessoa tem que ter um desses 3 destinos no final. Né? Ou ela vai, por conta própria, se tornar independente, ou ela vai para algum emprego, ou ela vai buscar um estudo para se profissionalizar. Aí, as ferramentas que a gente pensa para isso tudo, né? Parceria público-privada seria para a criação das escolas, que eventualmente a gente está falando ali daqueles EDIs, não precisa ser dinheiro da prefeitura, pode ser uma PPP. Horário integral. Por que a gente está falando de horário integral? No horário integral, ele atua diretamente na questão da vulnerabilidade. Então, se a gente conseguir, existe uma certa mecânica que a gente pensou aqui, é o seguinte: obviamente que tem aumento de orçamento, mas se a gente conseguir que a maioria das crianças em áreas de vulnerabilidade tenham um ensino integral e diurno, não seja à noite, a gente entende que a gente conseguiria resolver boa parte do problema. Pelo menos na nossa realidade hoje de Rio de Janeiro, de cidade de violência, de cidade... a gente não está na Finlândia, né? Então, o Vale Educação, ele vai ajudar a gerar as vagas do integral. A ideia é que a gente pegue parte da iniciativa privada e a gente ofereça bolsas para liberar os alunos que estão na rede atual. Em vez de criar a escola integral, a gente tira os alunos que estão hoje para a rede privada e automaticamente, com o mesmo recurso, a gente transforma a escola integral. Indicadores de meritocracia. Avaliação 360, a gente está falando aqui a questão dos professores da escola e dos diretores. A ideia é que 360 é 360 mesmo, é o diretor, é a comunidade, são os pais, é que o próprio aluno. Claro que a gente está aqui falando do aluno de uma forma mais simplificada, mas a ideia é que a escola, já que ela vai ter independência, que ela vai poder criar o seu projeto pedagógico, que ela vai poder fazer o seu caminho, além das avaliações oficiais, que os alunos e os pais eles participem do resultado de premiação e tudo isso. E aí convênios. Aí por que a gente colocou aqui convênios? Mais uma vez pela questão da vontade política. A gente não está preocupado, a gente quer resolver o problema. Por que tem uma lei de Forças Armadas e a gente às vezes pode tomar até um susto com isso? Por um exemplo, a gente tem um colégio na ilha hoje, que é o Milton Braga, se não me engano o nome, que é um colégio que tem 50 anos, é um colégio que vai desde o primeiro ano, fundamental, até o 9º, e o colégio hoje está definhando, porque as Forças Armadas estão cada vez com menor orçamento, né? Ela é pública, não oferece, ela não faz nenhuma cobrança. Passou a fazer recentemente algumas cobranças voluntárias de R$70 a R$90, que as pessoas, a maioria não gosta, não quer pagar. Mas o fato é o seguinte: a escola esse ano abriu uma única turma de primeiro ano, porque não tem mais recurso. E aí a gente fala assim, tudo bem que é federal, cara, mas se a gente na situação de penúria que a gente tem na educação hoje, por que eu vou deixar essa escola fechar como prefeito? Então por que eu não posso, em vez de dar um voucher, um vale, para iniciativa privada, a gente está falando de uma escola que já tem 50 anos, que tem qualidade, está na esfera das... Então, por que não a prefeitura, através de um convênio, ela ajudar a financiar as vagas nessa escola? A gente não está em cenário para poder fechar uma escola com essa... Então, talvez existam outras como essa. Então, a ideia é que a gente assuma o problema seguinte: olha, eu quero dar educação para as crianças, não estou preocupado se vai estar com a bandeira do município, se vai estar com a bandeira do estado, se vai estar com a bandeira do... A gente quer aqui uma educação de qualidade. Então, eu não posso deixar fechar essa escola. Não faz sentido num país que a gente está hoje. Ela não faz parte daqueles 9% lá de não qualidade. Né? Aqui eu não sei se vocês vão conseguir ver a legenda. Eu peguei um pedacinho do vídeo desse programa do Canadá, que é exatamente acho que é um resumo disso que a gente está falando aqui, de como se tratam os pais e a participação dos pais na escola. Está em inglês, óbvio, não sei se vocês conseguem ver a legenda. Se não for possível, a gente... Depois eu falo que... Opa, eu volto aqui. O que ele faz? My concerns are for the children, the parents of children who are in poorer circumstances. I was in a school setting once where we did not have, parents just would not come to PTA, parent-teacher meetings. The teacher said, Avis, they don't care. I said, I really don't think that's the case.
One night, we had a parent-teacher meeting, and we had very few parents. I took home a couple of phone numbers. I thought, let me call and find out what's happening, because it was in a very poor neighborhood. The first parent I called, Mrs. So-and-so, we missed you this afternoon. What happened? Oh, I clean office buildings at nights when you have your meetings. Now, let me stop there for a moment. Is that a parent who doesn't care? Or is it a school that is not responsive to the needs of the community? So we changed our PTA meeting and they came. So very often, I believe that we must bend over backwards, especially when we're dealing in poor neighborhoods, to get a sense of the community. It cannot be one size fits all. And if we're going to bring about parental engagement, we have to know what their conditions are and how to help them so that they can better help their children. My point is not that we are educating the kids and the parents are there. No, we're saying it's a partnership. But where the parents are not able to, we cannot give up on the kids. That's my point. A gente tem a impressão, e realmente hoje a participação dos pais é muito pequena na escola, né? A gente vem de família de educadores e a gente vê isso. Mas o fato é que, em parte, também a escola não está conseguindo atender essa população. Então, dentro daquela história do projeto de cada escola, vai estar a regra do jogo. Em qual é o melhor horário para fazer a reunião? Não sei, aquela comunidade vai saber. Então, o que ela fala ali é um pouco isso, quer dizer, a gente tem que cobrar, tem que sim responsabilizar os pais, trazê-los para frente, mas a gente tem que dar alguma forma de que eles vão baixar um pouco a guarda e tentar trazê-los, porque só com a participação deles a gente vai conseguir, ou seja, e mesmo uma frase que fica muito, assim, que eu assim, me marcou muito foi, ok, vamos cobrar dos pais, mas onde eles não estão aptos a conseguir atender os seus filhos, não vamos desistir dessas crianças, porque são essas que precisam mais. Então, se a gente por mais que o pai esteja errado, que o pai precise, que a gente entenda que pode até punir, fazer alguma coisa, mas aquela criança que está ali, a gente não pode desistir dela, porque ela é exatamente aquela que vai dar, né, parte dos nossos problemas depois. Tá? Então, acho que resumi um pouco essa questão da nossa visão. Falando aqui das barreiras legais, como eu falei, tem na Constituição Federal um artigo 213 que diz que tem que ser recurso público, tem que ir para a escola filantrópica, comunitária ou confessional. Tá? Isso representa, e hoje nós temos no Brasil 59% do mercado é filantrópico, por mais que a gente saiba que é um filantrópico nem sempre tão filantrópico assim. Então tem uma limitação importante porque está na Constituição, mas a gente pode usar esse 59% para começar a vender o conceito e começar a trabalhar em cima disso, por mais que seja uma situação de mercado. Mas a gente tem que começar por alguma forma, então vamos aproveitar esse 59% e vamos partir para dentro. Aquela questão da lei municipal que eu comentei, que existe uma lei hoje que impede que essas organizações sociais sejam utilizadas no ensino, só permite para creche e para reforço escolar, mas é uma lei ordinária, né? A Janelle, mais uma vez, ajudou a gente aqui nessa avaliação, e o uso das organizações sociais depende, portanto, só de uma alteração na Câmara. É mais fácil do que mexer na Constituição, né? Então, vamos por esse caminho. Bom, em termos de estratégia, eu botei algumas... A ideia seria aumentar a participação da educação integral, né, com o uso de vales, ou seja, eu vou pegar os vales para tirar a parte das crianças que hoje estão no sistema para a rede privada e para abrir espaço de prédio, de recursos humanos para transformar no integral. Parar esse negócio de construir novas escolas, pelo menos nesse momento, e alguns programas de baixo retorno. Tem um programa hoje, por exemplo, de livros da cultura inglesa que são distribuídos para as nossas crianças a um custo de 14 milhões de reais e que atende, no final, forma meia dúzia de alunos. Então, esses 14 milhões de reais podem ser usados de outra forma mais inteligente. Empoderamento das unidades escolares, ou seja, deixar a ponta trabalhar. Ampliação da participação dos pais, ou seja, realmente tentar trabalhar os conselhos de pais mais ativos. Extinção das ofertas noturnas de vagas para crianças e jovens. E aí entra aquela questão do Estado. Não é responsabilidade da Prefeitura, ensino médio, mas a gente entende que aqui, se a gente está falando de sustentabilidade, se a gente está falando de vulnerabilidade, a gente não pode fechar o olho de que isso aqui é problema do Estado. Então, a ideia é que a gente faça, através de organizações sociais, vagas
integrais para essa molecada. Busca da alfabetização no primeiro ano de ensino fundamental. Não tem essa de 8 anos, tem que ser aos 6. A gente tem que buscar que eles sejam alfabetizados aos 6 anos. O integral vai ajudar nisso? Vai. Mas além do integral, também vai ajudar a questão da pré-escola. E outra coisa é a questão da implementação de 360 graus e PDI para os professores, ou seja, plano de carreira, mas que eles tenham avaliação e parte dos seus vencimentos vinculados a essa avaliação local. E criar a questão da concorrência entre as escolas privadas com as escolas integrais. Isso aqui é um ponto que a gente, por enquanto, não vai ter orçamento para fazer, mas a ideia é que a gente possa criar uma competição, e para isso eu preciso ter um excedente de vagas, para gerar esse excedente lá no futuro. A gente não tem ainda nem as vagas disponíveis, mas lá no final pode ter. Bom, pensando em roadmap, a gente está falando aqui que, num primeiro momento, o foco é alfabetização. São aqueles dois focos daquele gráfico lá do Todos pela Educação. É alfabetização e trabalhar o jovem noturno. Então, são duas metas. Garantir que vamos considerar, por enquanto, os mesmos 8 anos de idade, não vamos fazer mais, ou seja, hoje nem aos 8 anos de idade se consegue, então se a gente conseguir, no primeiro momento, que aos 8, a gente já está fazendo um grande avanço. Para isso, então trabalhar a alfabetização e trabalhar a questão dos adolescentes de 14 a 17 anos, acabar com esse negócio de turno compartilhado noturno. Para isso, a gente vai gerar uma parte do dinheiro, vem exatamente de parar de criar novas escolas e programas com esse baixo rendimento, como da cultura inglesa. Oferecer, e aí vem uma questão seguinte: se hoje nós temos 35% das crianças já em horário integral, para a gente poder chegar aos 100%, se eu tirar 32,5% dos alunos desse sistema e jogar para a privada, eu consigo transformar esses mesmos 32% em integral. Então eu consigo ir fazendo isso. Como é que a gente vai começar isso? Infelizmente, como tem um gap muito grande, eu não pude mostrar esse dado aqui pela questão do tempo, existe um gap muito grande de qualidade. Eu não consigo pegar um jovem hoje de 7º ano e jogar ele, tirar ele da pública e jogar na privada. Ele não vai entender nada, ele nem alfabetizado é. Então a gente tem que começar do início, ou seja, eu vou começar os vouchers no primeiro, segundo e terceiro ano. Ou seja, ano a ano, os novos entrantes, a gente começa a dar o voucher. Tá? Então, o primeiro roadmap a gente imaginou os 3 primeiros anos. E criando, a gente fez um estudo sobre a rede estadual. Quem escola noturna, são 30 mil vagas que a prefeitura cede para o governo estadual à noite. Então a ideia é criar vaga para esses moleques na prefeitura. E aí, para isso, aí vem outra questão, obviamente depende de negociação, mas não acho que seja mais complicado. É o seguinte: existe o EJA, EJA, Ensino de Jovens e Adultos. O EJA hoje, quem é o adulto que vai naturalmente estuda à noite. Então, o aluno que é do ensino fundamental, o adulto que não tem ainda o primário, ele é responsabilidade da prefeitura. O adulto que não tem segundo grau é responsabilidade do Estado. Então, aquela escola, parte da escola do adulto que à noite a prefeitura tem escola só para adulto, ensino de 4ª série. Então, vamos trabalhar por público, ou seja, deixa o ensino de jovens e adultos com o Estado trabalhando à noite. A gente não quer tirar os jovens lá da noite, então a gente tira os jovens da noite e pega esse EJA e devolve para o Estado. De forma que a prefeitura trabalha com as crianças de 4 a 17 anos e deixa o Estado à noite trabalhar com esses adultos. Porque isso é um outro problema. Às vezes aquela escola que de manhã atende uma criança de 5, 6 anos, de noite está tendo aula, a mesmo prédio está sendo usado à noite para um outro público, com outra... até para a conservação da escola é mais complicado. É uma estrutura compartilhada, tem sala que o Estado não pode entrar porque o prédio da prefeitura é uma loucura. E promover o funcionamento de conselhos de paz. Para fazer isso, a gente fez uma primeira conta seguinte: a gente precisaria de praticamente 50 mil vagas de educação, tá, nesses 3 anos, ano a ano, ou seja, começa com 1/3 disso e vai aumentando. Isso vai ser o número do 3º ano. A gente com isso teria mais o dobro, de alunos. Se eu tirei 49 mil alunos para a rede privada, eu consigo gerar o dobro de vagas do ensino integral. Eu teria mais 99 mil vagas. E eu estou criando 30 mil vagas de ensino médio integral, tá? Que são aqueles jovens que a gente falou. O custo dessa brincadeira toda, a gente está falando de 470 milhões por conta, sendo 303 milhões do ensino médio. Ou seja, é muito dinheiro, só que hoje a gente está falando de um orçamento de 5 bi,
Então, com menos de 10% a gente consegue ampliar em muito, porque a gente está falando aqui do ensino médio também, né? A gente está aumentando em muito a oferta. E ali tem um gráfico desse desempenho, dessa progressão de alunos por tipo de ensino, ou seja, o municipal 5 horas, o municipal integral começa a aumentar, os vales ali do lado começam a surgir em amarelinho e lá no canto o federal que se mantém constante. Tá? E o do lado ali começa a mostrar essa progressão de como isso vai se dividir. Numa fase 2, a gente agora quer sim trazer a alfabetização para os 6 anos. Para trazer a alfabetização para os 6 anos, a gente entende que a pré-escola tem que funcionar. Então, é um foco maior na pré-escola. Tá? E aí, simplesmente, aqueles alunos que estavam na escola privada vão continuar na privada. A gente vai ampliar esse programa mais naquela mesma proporção das crianças que estavam no primeiro cenário, vão seguindo adiante. Aqui o custo já fica um custo maior. E a gente está falando aqui de atender 60 mil pessoas a mais nessa linha do tempo. Esse terceiro, a gente entende o seguinte, para fazer a terceira fase eu não consigo fazer se eu não mexer naquela questão da constituição do ensino privado, porque não vai ter capacidade de vagas para eu conseguir fazer isso. Eu não consigo pegar uma rede hoje que tem 200 e poucas mil vagas, das quais 100 mil eram filantrópicos, e jogar mais 300 mil lá dentro. Não dá. Então aqui tem a gente entende que para fazer parte disso aqui, a gente vai precisar trabalhar essa questão desse obstáculo que a gente comentou. Né? E aqui, mas ainda assim a gente fez o custo disso, tá? E a gente está falando que para implementar isso tudo que a gente está falando aqui, de botar 100% das pessoas no integral, do que tem vulnerabilidade, trazer o ensino médio e ampliar a oferta de creche, a gente está falando no total de a gente teria que ter um aumento substancial no orçamento. E aqui a gente tem que ter outros ganhos de gestão que possibilitem esse. Então, esse estudo aqui precisa ser mais aprofundado, mas a gente entende que é uma outra. Com isso aqui, a gente daria um outro salto de qualidade. Tá? Então, aqui a gente. Mas, por outro lado, a gente também entende que o investimento em educação vai diminuir a questão do gasto em segurança pública, como vai diminuir o gasto em saúde, porque boa parte das doenças, inclusive, vem da questão de higiene ou questões ligadas à questão de educação. Então, existe aqui a gente fez, mais uma vez, a gente fez o pior cenário, a gente considerou as piores premissas de matemáticas para poder, eu não sei leviano, mas a gente entende que pode ser um número muito melhor do que esse. Tá? Então, tem um desafio, o Bandeira e o Negreiros aqui, que arrumem o capital. Né? O nome do dia é o Bandeira lá. Primeiramente, ficou muito bom, assim. Eu senti que só falta um pouquinho mais de ênfase, eu acho que é um papel especificamente da prefeitura, da questão do 0 a 4. Existem estudos bem sérios de mapeamento, não no Brasil, obviamente, porque daqui a galera não mapeia absolutamente nada, da qualidade o 0 a 4 está para a educação, como saneamento está para a saúde. É um real muito barato gasto, com a ponta final. Tem mapeamento de mais de 40 anos nos Estados Unidos, acompanhando um número de pessoas enorme, do que foi feito do 0 a 4 e a consequência na universidade, na presença nas universidades e em tudo que é feito do cidadão como produto final. São 40 anos mapeando isso aí, é bem legal o estudo. Você até depois passar a referência. Eu acho que é um real barato para se gastar, para você ter um negócio espetacular lá. Tem nessa linha, realmente a gente não entrou tanto na questão da creche, até porque, se eu voltar ali, a gente já tem hoje cerca de, acho que 30 mil crianças em creche pública, ou seja, é um problema, assim, tá mapeado, a gente tem carência. Mas falta métrica, aquela história toda que a gente já conversa. Mas é um problema mais de gestão e assim, é mais fácil, até porque é uma exceção da regra da prefeitura. Hoje pode ter vale para creche e reforço escolar. Então, assim, é uma questão, é mais de vontade política. Não tem, vamos fazer, vamos. Não precisa nem construir nada, só vontade. É barato. É barato e tem um resultado de longo prazo assim, espetacular. Perfeito. Nessa questão você sabe que tem os duplistas, né? Sim, então, assim, duplistas, a gente pode, em parte, na hora que isso aqui for mais eficiente, dá para começar a cortar as duplas. Eu não preciso demitir ninguém para fazer isso. Simplesmente pegar um cara que hoje é concursado 16 horas e trabalha 32 e falar, olha, não tem essa
essa dupla mais. Não estou Então, fazendo... naquela parte que você está falando da outros recursos necessários, acho que entrando nesse eixo de gestão, Isso, você vai começar a trazer esses recursos que você, às vezes, não precisa nem aumentar a carga, o orçamento em si, você pode, na eficiência dentro da própria subsecretaria, tem. E a outra coisa que nós chamou a atenção claramente naquela hora, assim, a subsecretaria pedagógica é uma caixa preta dominada ideologicamente. Aquele eixo que você falou, família, o objetivo é cortar o contato. A ideia deles é essa. Exatamente. É centralização das decisões e cortar o contato. Então, esse talvez seja o maior desafio do modelo. Você vai brigar com a esquerda pesada, com o sindicato, vai ser o inferno de Dante. Eu fui com o Marcelo nessa apresentação lá do secretário, um pessoal da Secretaria de Educação, explicando aquele modelo de... O cara, coitado, não conseguiu falar, porque era professor e tinha até 2 vereadores lá no dia. E é engraçado que parece que o vereador é basicamente o RH dos caras, né? Porque ele só fala de benefício, disso, daquilo, que não pode. O foco do cara que está ali para ganhar voto, ele está ali pensando só no professor. Claro que o professor é importante, mas o mais importante é o aluno. Então, na verdade, tem um sistema, vai enfrentar muita... E assim, mas a gente fez a conta pensando, olha, se for um aumento de 40% do orçamento, é muita coisa, obviamente que é. Mas a gente entende que vai ter muito corte, muita coisa que a gente consegue fazer por gestão. E outra coisa do orçamento, só para fechar, como você está falando de ensino médio, Estado, né? Vamos para as universidades estaduais que tem um orçamento gigantesco. Se a gente começar um pouco mais privatização do ensino superior, que acho que a gente defende que não seja, mas no longo prazo começar a cobrar, começar a tirar. Ou o ensino superior desafogar o orçamento lá e puxar para onde importa, né? É que hoje, na verdade, quem passa para a pública basicamente é o cara que já não precisa disso, né? Então, quer dizer, o sistema é todo mal feito. Essa é uma palestra da menina do Todos pela Educação que é brilhante. Ela fala isso, olha, parece que o sistema é feito para não funcionar. Assim, sabe, o cara falou assim, como é que não funciona? Aí é assim, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Então agora não vai funcionar mesmo. Então, tem muita coisa. A gente ficou muito na dúvida no início, só um parênteses antes de eu encerrar aqui. A gente ficou muito... Primeiro a gente foi, vamos ver se a gente consegue botar o voucher, independente da questão da barreira. E a gente chegou, não adianta só, o voucher é um caminho, a gente entende, acha que ele é útil, mas o problema é um pouco mais complicado que isso. Também a gente não pode ser centralizador. Então a gente tentou achar um modelo que viabilizasse o seguinte, olha, a gente precisa hoje, pela nossa realidade, que o ensino integral seja maior, por uma questão de realidade social, de vulnerabilidade, disso tudo. Então, assim, a gente está em guerra, né, a questão da segurança, então a gente entende que, pelo menos no caso do brasileiro, e a maior parte daqueles países que a gente viu trabalha muito no integral, então nós precisamos, e assim, se eu tenho que fazer integral, eu deixei de ter um problema de super oferta para ter um problema de falta de oferta, de problema de demanda, eu preciso ter mais vagas. E aí eu precisaria, e aí o que a gente imaginou é o seguinte, em vez de eu construir escola, para criar vaga construindo escola, vamos usar o voucher para criar esse excedente. Então foi um caminho, então a gente tentou meio que juntar vários meios diferentes, aquele slide das ferramentas foi nessa linha, de juntar o seguinte, vamos pegar tudo que for possível, vamos juntar com, se for preciso botar dinheiro em escola militar, vamos colocar, o que importa é que as crianças no final saiam com aprendizado, que a gente não tem essa multidão que existe hoje de pessoas que já no ponto de partida da vida, né, quando fala ali de alfabetização, o cara já parte errado, já não tem como, já está perdendo a oportunidade da vida dele no primeiro ano de partida. Então não tem como ser um modelo que funciona, né? Então é isso. Só lembrando aqui, ele vai falar ali, Paulo, o João vai fazer, mas só completar aqui, quando a gente fala do modelo inspirador, tá certo? Onde as pessoas voluntariamente se dediquem a um novo modelo e migrem para essa outra coisa, essa nova situação, você tem que ter bom senso nas pessoas em mudarem de opinião, etc. Né? Mas é só para lembrar também o seguinte, a disposição do time desses prefeitos que ensaiaram aqui a posição do prefeito é grande no sentido de também fala mansa com corrente na mão. Alguma coisa tem que ser feita porque não é possível, tá certo, essa situação que a gente está vivendo. Logo, a fala mansa é sedutora e tem que ser sedutora, espontânea, etc. Mas algum instrumento a gente tem que arrumar para bater na cabeça de um cara que está fazendo isso com as nossas crianças, né?
Isso aí, obrigado. João quer falar? Ah, desculpa, João. Bom, em primeiro lugar, muito como da outra vez eu tive a oportunidade de ver a sua primeira Você ajudou a gente a ver isso. Muito obrigado. Estamos aí, muito prazeroso, está sendo prazeroso agora também, muito bom a gente participar desse processo. Na verdade, assim, o voucher, a gente na verdade pensou vários modelos de como depois isso pode ser implementado. A gente depois chegou a uma conclusão que é o seguinte, quer dizer, eu preciso que a avaliação do aluno, de alguma forma, não só o Estado esteja fazendo a avaliação, mas que o próprio aluno ajude a avaliar essa escola, porque a gente não quer ter essa onipresença toda. Então, a participação do aluno, para a gente, é fundamental que ele e a família, de alguma forma, avaliem como está aquele trabalho também. Por quê? Porque também eu quero que ele possa perder vagas, inclusive, se ele não estiver fazendo um bom trabalho. Não só porque o Estado não fez, né, assim, avaliou, mas porque talvez não tenha aluno querendo ir para aquela escola mesmo sendo voucher. Assim, né? Se a escola for ruim, o pai vai falar assim, eu quero que ele possa falar o seguinte, olha, eu prefiro ir para a integral pública aqui, que está funcionando melhor do que aquela do voucher. Ele ter essa liberdade. Então a gente imaginou alguns cenários do tipo assim, olha, imagina o Enem, né? O Enem você chega lá e fala, hoje eu quero fazer medicina, eu quero fazer, sei lá, biologia. Você tem uma primeira opção e a segunda. Aí tem mais vagas, classificam, não sei o quê. Imagina que eu pudesse falar a mesma coisa, olha, eu quero me inscrever, tem vagas. Você quer preferência voucher ou você quer preferência no integral? Aí ele vai falar. Aí, obviamente, em algum momento pode ser que o voucher tenha vamos imaginar que tem um monte de gente querendo ir, mas não vai ter dinheiro. Então vai ter que ter algum critério para oferecer essas vagas. Ao longo do tempo, no ano seguinte, pode ser que você postado uma coisa, está melhor na escola integral, está melhor na pública ali, e você começar a ter critérios para... Você vai dar uma oferta, eu tenho 500 mil vagas aqui, tenho 100 mil aqui. E vai ter 120 mil inscritos aqui. Então esses 20 mil não tem jeito, cara. A segunda opção é voltar para cá. Mas a gente... Assim, isso ainda é essa mecânica, exatamente, a gente não chegou, mas a gente quer que a pessoa possa dizer onde ela prefere e a gente tente encaixar ela dentro daquilo. E aquela escola que não tiver um desempenho legal, o próprio pai não vai querer inscrever ela lá. Então, assim, diminui o burocrata que vai falar lá o seguinte, olha, essa escola é boa, essa escola é ruim. A gente quer que o próprio... E aí entra, por isso que vai entrar o empresário vai falar o seguinte, olha, essa escola não está formando ninguém para mim, cara. Então, a gente quer que... É nesse cenário que eu quero que o empresário participe, não necessariamente botando grana. O empresário já faz isso quando contrata ou não contrata. Não, tudo bem, mas concordo. Mas ele hoje não se preocupa muito de onde está vindo. Né? Assim, ele pode ter esse olhar. O grupo aqui são 6 pessoas que estão no palco hoje. 5 são de fora do estado. 5 são um capixaba, um gaúcho, um cearense, um baiano. Quem é o outro estado? O 2 cearenses. Alguma coisa realmente acontece. No mercado vem a migração. Aí o que acontece? Nós estamos ocupando lugares de cariocas no nosso mercado de trabalho. Essa é a minha percepção. Não, só para você não dá liberdade de escolha, esse modelo da pessoa, você automaticamente cria outras distorções. É claro que assim, a gente também entende que hoje, até uma questão até do vídeo, né? Vão ter pais que não têm ainda essa maturidade, a gente tem um caminho para percorrer. Eu acho que no Brasil não é que vão ter pais. A esmagadora maioria dos pais não sabe avaliar uma escola. Talvez. Esse pressuposto que o pai vai saber escolher uma boa escola, eu acho que é um erro que a gente não deveria cometer. Não, isso é o como a gente vai ter que chegar ainda numa decisão mais lá na frente, vão ter outros fóruns, já lembrando aqui que cada tema desse é super complexo, a gente tentou aqui reduzir ao máximo, mas vai ter que pegar todas as opções e ver qual é a mais importante, qual o caminho, quais os caminhos, né? Talvez sejam caminhos diferentes. O modelo da Nova Zelândia também é bem interessante. Basicamente ela tem escolas públicas e ela paga por cabeça na escola pública. Então quando o cara quer tirar o filho de uma escola pública e ir para outra, porque a outra está melhor, o recurso vai automaticamente... Mas isso aqui já é um pouco assim, tá? Assim, você não tem como premiar o professor, você não tem como premiar a cadeia interna da escola e o recurso não é completamente internalizado, você dificulta muito a premiação da meritocracia. Lá, obviamente, questões constitucionais, um monte de outras coisas, mas é bem interessante. Legal, a gente pode dar uma olhada também.